Bem-vindo de volta ao filme. Hoje vou mostrar-lhe um filme de suspense dramático de 2010, O Experimento. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Enquanto trabalha em um lar de idosos, Travis recebe notícias horríveis. Ele foi demitido por causa de cortes no orçamento no dia seguinte. Ele participa de um protesto anti-guerra com um amigo, que o lembra de todos os trabalhos de cobaia que faria na faculdade para ganhar algum dinheiro. Uma comoção de repente toma conta do protesto, quando um soldado pula para bater, os manifestantes empurrando para o chão uma linda mulher, que Travis estava assistindo. Travis pula e puxa o soldado de volta, ameaçando-o com seu último, mas não se atrevendo a socá-lo. A polícia leva o soldado embora e Travis verifica Bay, convidando-a para tomar uma bebida com ele. Depois que o protesto acabou no bar, eles compartilham sua experiência de ativismo. Antes que Bay confesse, este é seu último protesto porque ela vai se mudar para a Índia e convida Travis a fazer o mesmo. É impossível para ele fazer isso sem dinheiro, mas ele pede para vê-la novamente antes que ela vá embora mais tarde. Travis confere a classe. Seeds encontra um pedido de pessoas para um experimento comportamental que vai pagar 1.000 por dia durante 2 semanas e decide. Não custa tentar no dia seguinte. Ele vai para a primeira reunião onde faz amizade e bate papo com 2 outros voluntários, Michael e Benji. O responsável é o Dr. Arquileda, que os faz preencher um formulário antes de explicar do que se trata. Eles estarão testando as condições de vida dentro de uma penitenciária estadual. E o único requisito é que saiba, ele tem servido a qualquer hora. Os participantes estarão seguros em todos os momentos, mas devem lembrar que alguns dos sujeitos serão privados de seus direitos civis posteriormente. O médico faz alguns exames para decidir quem serão os 26 escolhidos, incluindo uma entrevista gravada com perguntas moralmente carregadas, responde Travis. Ele não tem histórico de encarceramento ou violência. E o interesse dele na religião é um simples. Não, ele baseia suas decisões éticas sobre o que ele sente. Michael conta a ele sobre seu tempo como escoteiro e na equipe de treinamento. Também vários grupos da igreja, porque ele dedicou outro voluntário chamado Chase, diz que ele viveu sua vida baseado em 3 coisas: mulheres, maconha e sorrisos. Após o término da entrevista, os voluntários são levados para uma única sala. Quando eles veem um vídeo de imagens justapostas, incluindo coisas fofas, como crianças e animais, e coisas mais violentas, como clipes de notícias algum tempo depois. Travis vai para Sebeta, passam a última vez juntos, enquanto ela beija seus núcleos macios. Ela diz a ele, ela sabe, que ele não teria batido no soldado zangado no protesto. Eles também falaram sobre a Índia e como Travis a encontrará lá. Quando o experimento terminar, Travis é escolhido para o grupo final. E quando chega o dia de um ônibus, pega todos os voluntários escolhidos, que incluem os novos amigos que Travis fez durante a reunião, a caminho da prisão. Todos pensam em nossos entes queridos nas respostas deram sobre eles durante o experimentar. Benji se lembra de um barista de seu café favorito e responde na entrevista que as mulheres são tudo na terra verde de Deus. Chase pensa em uma aventura aleatória. Ele não foi exatamente gentil com Michael, pensa em sua mãe extremamente controladora e Travis pensa no momento. Deram-lhe a pulseira dela quando chegaram à prisão. O motorista do ônibus não permite que eles levem as costas, o que deixa Benji se preocupa no dia. Um médico é recolhido dá-lhes uma palestra na última chance de sair. Ele jura que a violência não é permitida e se eles virem alguma através das câmeras, o experimento será encerrado. Michael, Chase baixa Elvig e mais 2 voluntários são escolhidos como os 6 guardas. Enquanto os outros 20 serão prisioneiros, os guardas não devem permitir que nada do mundo exterior entre ou saia do bloco de celas e existem 5 regras que os prisioneiros devem seguir o tempo todo. Eles devem comer 3 refeições por dia e todos os alimentos devem ser consumidos. Haverá 30 minutos de rec diariamente. Eles só são permitidos em áreas designadas para prisioneiros. Eles só podem falar quando falados e não podem tocar os guardas. Em qualquer circunstância, aqueles que quebram as regras deve ser punido proporcionalmente. Se alguém sair
Ninguém é pago se um prisioneiro infringir as regras. Os guardas têm 30 minutos para escolher a ação disciplinar se não o fizerem. Para isso, acende-se uma luz vermelha e não haverá pagamento. Depois que o médico deixar os guardas, prepare os prisioneiros como uma verdadeira prisão lavando todos com uma mangueira. Baixa mostra a pena por ter que colocá-los por isso. Mas Chase já está se divertindo, xingando-os e humilhando um voluntário chamado Oscar depois. Os prisioneiros são colocados em uma fila enquanto os guardas leem as regras. A partir de agora os reclusos serão abordados apenas pelos seus números. Travis acaba em uma cela com Benji. Quem é um artista de novelas gráficas? E Nick é um homem. Quem insiste em ser referido por seu número? Um flashback da entrevista mostra por quê. Alguns dos voluntários se juntaram ao experimento de Nixon. Outro homem simplesmente. Mencionamos o dinheiro. Michael está fazendo isso por sua mãe porque ela quebrou o quadril e ele precisa pagar o aluguel. Chase quer impressionar as mulheres com o dinheiro e Travis responde. Ele quer escapar durante o tempo de rec. Os prisioneiros estão jogando basquete e um deles acidentalmente atinge Baixa no rosto com a bola. Os guardas o levam embora para olhar seu ferimento enquanto Baixa e irmã alta porque foi um acidente. Chase e Inferno iriam então quebrar a regra. 5 não querendo arriscar a luz acender e perder o dinheiro. Todos concordam em punir os prisioneiros de uma forma que corresponda a algo supostamente acidental. Então, o homem que jogou a bola é solicitado a fazer 10 flexões, o que ele se recusa a fazer, porque foi um acidente. Em resposta, Chase faz todos fazerem as flexões e Nick imediatamente pula para isso. Assim, os outros não têm escolha a não ser seguir seu exemplo. Michael fica espantado com tal resposta e começa a desfrutar do sabor do poder. Especialmente quando os 30 minutos se passam na luz, não acende, o que significa que eles fizeram a coisa certa no segundo dia. Os prisioneiros recebem um clássico e horrível almoço de prisma. Nick acaba antes de sair, mas o resto se recusou a comer a gosma do ser estranho. Para que possamos persegui-los e lembrá-los. Isso quebraria uma regra. Travis responde jogando sua comida nas mãos de Hell, Woods. Então vamos tentar puni-los com flexões de novo, mas os prisioneiros os ignoram, e todos começam a jogar toda a comida e rastrear um Hellwig depois que os guardas discutem. O que aconteceu? Chase está frustrado porque a única razão pela qual os prisioneiros fizeram isso é que eles sabem que os guardas não podem bater neles. Michael, de repente se lembra, da época. Ele foi aceito em uma fraternidade que tinha regras semelhantes e chega na conclusão que para quebrar os prisioneiros, eles terão que humilhá-los. Como punição, eles decidem entrar em todas as celas vazias com um monte de fogo, extintores nos prisioneiros. Michael também arrasta Travis algemado até a porta da cela. Então ele vai ter que dormir no chão por ser o instigador depois. Quando Michael vai ao banheiro se lavar, ele descobre seu corpo. Gosta de ter poder, um pouco demais no meio da noite. Benji pede ajuda. Ele está tendo ondas de calor porque seu nível de açúcar no sangue está baixo, mas os guardas apenas dizem a ele: volte para a cama no terceiro dia. Michael lembra a todos para seguirem as regras, mas fica bravo quando percebe. Benji não saiu da cama porque não está se sentindo bem. Os guardas verificam o arquivo. Ele preencheu dizendo que é diabético, mas regula com dieta. Ele trouxe algumas barras de chocolate com ele, mas eles não o deixaram ficar com a sacola quando chegaram. Os guardas o forçam a sair da cama de qualquer maneira, e Travis tenta defender seu amigo fazendo com que Michael fique mais irritado e corrie quando nada. Ele diz, consegue fazer Travis obedecer. A raiva faz com que Michael pegue seu bastão de polícia, mas Travis lembra ele que a violência os faria perder o dinheiro. Os guardas cortam para parar Michael de fazer qualquer coisa, estúpido, e mandam todos os prisioneiros de volta para suas celas. Nick e Travis conversam um pouco sobre as intenções por trás do experimento. E Nick acha que eles estão jogando animais em uma gaiola para ver quem se torna um leão que sobrevive. Travis não concorda porque as coisas que os humanos estão mais acima na árvore evolutiva e confessa. Ele sabe que Nick mentiu em seu pedido e esteve na prisão antes de uma conclusão. Ele alcançou quando notou sua tatuagem na área. Nick o faz prometer para não contar a ninguém e o lembra.
Ele deve se comportar para não ter problemas porque esses caras se comportam como guardas comuns. É por isso que o Nick sempre segue as regras sem hesitação. Ele só quer seu dinheiro de volta no escritório. Os guardas estão conversando com Chase e pensa, os prisioneiros vão se revoltar a qualquer momento e enquanto lavam. Não concorda porque isso lhes custaria o dinheiro. Michael acha que eles deveriam fazer algo para assustá-los e levá-los à submissão. Os guardas tiram Travis de sua cela e o amarram a uma cadeira para raspar a cabeça. Enquanto bebe, Michael faz um discurso para ele, sobre enfraquecer o líder. Então Michael pergunta se haverá respeito a partir de agora, mas Travis apenas o insulta furioso. Michael chuta a cadeira para fazê-lo cair, em seguida, passa a urinar nele uma ação. Alguns guardas gostam de chefe. Asha discorda, mas outros decidem se juntar porque a luz não acende os guardas. Suponha que sua punição foi aprovada. No entanto, Basha está chateado e diz isso a seus companheiros guardas. Se algo assim acontecer novamente, ele sairá do experimento, sem se importar. Se custa a todos o dinheiro depois que Travis volta para sua cela, ele observa Michael de longe e se lembra da entrevista novamente, quando perguntado o que ele faria, se um ente querido fosse gravemente ferido e a lei não processa, ele respondeu. Ele não pensava em termos de justiça porque a justiça era o que começava guerras com base em uma filosofia de olho por olho no dia em que Travis tinha um pouco de pão nos bolsos durante o almoço mais tarde. Ele leva para Benji, que ainda está doente na cama, admite Benji. Ele precisa de insulina e mentiu em sua inscrição para ser aceito pensando que poderia controlá-la com comida e resistir. Travis quer contar aos guardas ou aos cientistas, mas Benji se recusa. Usos. Mais tarde, à noite, Chase tenta se ocupar com a mão, mas ele pode ouvi-lo e pedir que não faça isso no quarto. Enquanto isso, Basha passa pelas celas para checar Benji, que ainda está ligado. Bem, Travis diz a ele, ele vai lhe pagar parte de seu próprio dinheiro. Se você trouxer a insulina de Benji e Basha primeiro se recusar, mas eventualmente, ele cede de graça deixando a pasta para as malas. Eles chegaram de costas para perseguir. Ele saiu do quarto. 22. Oscar fora de sua cela é levado para uma sala abandonada que não tem câmeras. Lá, ele tenta forçar Oscar a ficar de joelhos e fazê-lo usar a boca. Mas antes que eles possam ir longe, Michael os encontra e exige uma explicação. Chase mente diz que Oscar tinha algumas informações sobre Travis que ele não queria compartilhar na frente de todos, mas a conversa é interrompida novamente. Desta vez por ele vai acordar. Ele leva todos os guardas de volta ao escritório para mostrar o que encontrou nas câmeras. É Basha vasculhando as malas. Eles vão atrás dele depois de encontrar insulina em seu bolso. Michael faz confessar quem pediu, prometendo perdão depois. Michael leva a insulina para Benji, mas também faz o inferno levar Travis ao banheiro de lá. Enquanto raspa a própria cabeça. Michael diz que ele não é um monstro, mas Travis quebrou as regras e o experimento não foi interrompido porque os cientistas aprovam suas ações e Benji sempre esteve seguro. Travis acha que Michael deveria usar seu prêmio em dinheiro para fazer o check-in em uma clínica psiquiátrica, e, furioso, Michael decide sobre a próxima punição. Helwig enfia a cabeça de Travis no vaso sanitário até que ele finalmente diz permitido. Ele é apenas um prisioneiro no início. Travis continua insultando-os, mas eventualmente seu espírito quebra e faz o que ele disse. Os guardas pegam Bosch logo de cara e o espancaram como punição naquele quarto abandonado sem câmeras durante o dia. 5. Benji está se sentindo melhor e se juntando aos outros na rotina diária. Mas Michael tem outra surpresa para eles. Basha se tornará um prisioneiro por quebrar as regras irritado por Michaels. Discurso condescendente, Travis tira a camisa do uniforme enquanto seus colegas designers seguem sua liderança. Ele sobe a porta de uma cela, para perguntar à câmera quem abriu os portões. Michael o arrasta para baixo e o pressiona no chão com o bastão no pescoço de Travis. Então Benji tenta ajudar batendo na nuca de Michael. Michael responde batendo nele com força com seu bastão, o que deixa Benji se contorcendo e sangrando no chão como punição. Michael ordena que os guardas dividam os prisioneiros e os isolem, para que eles não possam se comunicar.
Travis leva a pior quando trancam dentro de um velho cano de caldeira durante a noite. E mesmo nesse tubo, há uma câmera. Um dos guardas não está muito feliz com essa bagunça e quer sair chamando Michael de louco. Mas mais uma vez, Michael me lembra que nenhuma luz vermelha significa que eles estão se comportando corretamente. Então ninguém vai sair no dia 6. Chase visita Oscar na sala abandonada para bater nele e terminar o que eles começaram o outro dia. Enquanto isso, Travis começa a perder a cabeça, mas ele tem uma ideia quando se lembra. Ele ainda tem sua pulseira. Ele o tira e o usa para abrir a porta do cano. Ouvir os gritos do Oscar por socorro. Assim que ele sair, Travis corre para salvar Chase mesmo batendo por trás e agarrando. Enquanto Oscar o deixa inconsciente com suas próprias algemas, eles usam chaves de perseguição para libertar todos os prisioneiros. Nix está finalmente cansado de jogar bem, mas é tarde demais para Benji. Ele morreu de seus ferimentos. Os prisioneiros estão furiosos e prontos para lutar quando começam a atacar a porta do escritório para pegá-lo. Abrir. Michael pega uma faca para se defender, mas os outros guardas acham que ele é louco, já que estão claramente em menor número. Eles fogem e Michael os segue tentando convencê-los a ficar para trás e lutar para recuperar o poder, mas eles não podem sair do prédio porque não podem abrir os portões de dentro dos prisioneiros os alcançam e começam a bater nas cartas com Travis chamando Michael. Quando Michael tenta usar a faca, Travis a pega com a mão e depois de empurrar, Nick sai do caminho. Ele começa a bater em Michael também. A luta termina de repente quando as luzes vermelhas finalmente piscam nos portões, permitindo que todos saiam horas depois. O ônibus vem buscá-los e todos voltam para casa com uma bolada, cheque na mão e usando as mesmas roupas com que chegaram como se nada tivesse acontecido. Nix pergunta a travesti ainda acha que os humanos são mais altos na cadeia de evolução, a qual Travis responde: sim, porque os humanos são capazes de fazer algo a respeito. Muitos dias depois, o experimento aparece no noticiário. Doutor, nossos dados de argila estão sendo julgados por homicídio culposo e morte de Benji, e a maioria dos prisioneiros concorda em testemunhar contra ele. Travis viaja para a Índia e se encontra com Bea, que percebe que seus dedos não estão mais macios. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado